Senhor, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão alegres e felizes com Jesus? Amém? Amém. Graças a Deus. Meus amados, abra sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Me sinto muito alegre por estar aqui mais uma vez. Essa rica e poderosa oportunidade. Oportunidade essa de poder estar ministrando a palavra do Senhor. Por isso que eu falo que ela é rica. Porque ministrar a palavra de Deus, anunciar as boas novas, não é fácil. Trazer vida para a nave da igreja, a gente sabe também que não é fácil, mas é um compromisso e uma responsabilidade com cada um de nós, ministros do Evangelho, anunciante das boas novas, aquele que ministra a palavra do Senhor, que prega a palavra de Deus, tem que pregar com sabedoria, com autoridade, com respeito. Até porque a nave da igreja é a noiva de Cristo. Amém? Então por isso que eu falo que é uma responsabilidade muito grande. Sempre quando eu pego o microfone para ministrar a palavra de Deus nas minhas mãos, ele pesa. Porque o que sai dos meus lábios tem que trazer vida para o seu espírito. Eu sei que cada um de nós saímos dos nossos lares e viemos aqui para ouvir a voz de Deus. Você não veio aqui para ouvir a voz do pregador? É claro que não. Você também não veio aqui para ouvir os louvores entoados pelos lábios de cada uma das servas de Deus? É claro que não. Mas você saiu da sua casa e veio aqui para poder adorar e exaltar o nome do Senhor. E só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A Ele toda exaltação. Amém? Meus amados, queridos irmãos, abra sua Bíblia comigo. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós estaremos lendo o capítulo de número 4 e fazendo menção do versículo de número 7. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 4. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Aleluia. Glória a Deus. Tem o primeiro e o segundo, né, meu pastor? Se não explicar, fica difícil, né? 2 Coríntios, capítulo de número 4, quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Versículo de número 7. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Na hora da cirurgia, se o pastor quiser aplicar uma anestesia aí, deixa Deus te usar, viu, meu amado? Amém? Podemos ler a palavra do Senhor, meus irmãos? Glória a Deus. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Amém. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Os irmãos podem nos assentar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu estou nessa noite com uma grande responsabilidade vindo da parte de Deus para cada um de nós essa noite. Responsabilidade essa de anunciar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Quando eu abro a minha Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, e o versículo de número 7, nós encontramos aqui um versículo rico, um versículo poderoso, um versículo recheado de revelações da parte de Deus. E eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para falar conosco nessa noite, porque nós sabemos que o vaso é de barro nessa noite, mas o que está dentro do vaso de barro é um tesouro poderoso. E esse tesouro está dentro desse vaso de barro, não para que o vaso de barro se glorie, não para que o vaso de barro se exalte, porque esse vaso de barro sabe que a excelência do poder não é dele, mas sim de Deus. E é isso que Paulo ele começa a narrar nesse capítulo de número 4. Primeiro Paulo começa a dizer que é um grande ministério que ele tem na sua vida, é de anunciar o Evangelho de Cristo. No capítulo 4, no versículo de número 1, eu acho muito interessante, é que o título desse capítulo
disse, Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Podemos entender, meus amados irmãos, que quando fala que Jesus Cristo é o único assunto, nós podemos entender que Paulo não teria outro assunto a falar, se não ser a falar do amor de Deus. E nós sabemos que falar do amor de Cristo, pastor Marco, é uma aventura. Por que é uma aventura? Porque falar do amor de Deus, falar do amor de Cristo, é viajar pelas páginas da Bíblia Sagrada. E podemos analisar que a única mensagem que tinha nos lábios do apóstolo Paulo era acerca de Cristo. Paulo não tinha outro assunto a não ser falar do amor de Jesus, a não ser mostrar para os demais o que Cristo era na sua vida. Podemos entender que Paulo teve um encontro com Jesus, encontro esse que mudou o rumo da sua história, encontro esse que mudou o rumo da sua vida. E o que eu acho mais interessante é que todo mundo que tem um encontro com Jesus, a vida dele não é mais a mesma. Todo mundo que tem um encontro verdadeiro com Cristo, a vida dele não é mais a mesma. A vida dele é diferente. A vida dele é passada da noite para o dia e passa a ser narrada de uma forma diferente. Quem aceita a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, como Paulo aceitou, a vida dele não é mais a mesma. E quando a gente aceita a Cristo, que a gente recebe essa poderosa revelação de Deus, que é a palavra, nós começamos a anunciar a Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. E é esse assunto que Paulo tinha nos seus lábios. É esse assunto que Paulo narrava, aonde Paulo colocava a planta dos seus pés. Paulo falava do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Paulo começa a dizer, olha, pelo que tendo eu este ministério, segundo a misericórdia que me foi feita, não desfalecemos. Paulo começa a dizer, pastor, no capítulo 4, ele começa a dizer, pelo que tenho este ministério. Que ministério é esse que Paulo está dizendo que ele tinha, reverendo Josemã? Paulo está dizendo que o ministério que ele tinha era o ministério da pregação, era o ministério de anunciar Cristo aos demais que estavam ao seu redor. Então Paulo começa a dizer, olha, pelo que tenho este ministério, segundo a misericórdia, porque nós entendemos, meus queridos e amados irmãos, que o ministério da pregação que nós temos de anunciar o Evangelho, a maneira que Deus nos usa, a maneira que Deus nos capacita, a maneira da pregação sendo eloquente nos nossos lábios, isso não é para nós se gloriar. Tudo isso acontece na nossa vida, não é porque nós somos merecedores, porque nós não somos merecedores de nada, porque nós somos pobres, cegos, miseráveis e nus diante do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios que a nossa santidade diante de Deus é como um trapo de imundícia. Então nós não somos nada se não for a misericórdia de Jesus. Pregamos e anunciamos a Cristo por causa da misericórdia dele que é na nossa vida. Louvamos e adoramos a Ele bonito, como já foi adorado aqui nessa noite. Não é porque nós temos um louvor bonito, não é porque nós temos uma voz bonita, não. Tudo isso é por causa da misericórdia de Deus. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que se não fosse a misericórdia de Deus em nossas vidas, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Não esperaria nem morrer, já engolia era vivo mesmo. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. O que eu aprendo com isso, quando a misericórdia de Deus se renova a cada manhã? Eu quero entender, Josemã, que quando nós acordamos pela manhã missionária, a misericórdia de Deus também se renova. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então quando você acorda, o ar que você respira, quando você acordou e levantou,
palavras: misericórdia. Miséria fala de algo destruído, fala de algo que não tem valor, fala de algo que ninguém dá nada por ele. Córdia fala de coração, de sentimento. Então, quando Bartimeu clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Bartimeu estava dizendo: olha, pega este algo que é destruído, algo que está abandonado pela sociedade, e coloca dentro do teu coração. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, irmãos, graças a Deus, que Deus nos usa é pela sua misericórdia. E se é pela sua misericórdia, nós não podemos bater no peito e dizer que eu faço, ou que eu aconteço, ou que eu deixo de fazer. Porque tem pessoas que acham que só porque ele prega bonito, ele acha que Deus usa somente ele. Tem pessoas que acham que Deus só usa ele, ou só usa quando o microfone está na mão dele. Não, é por causa da misericórdia de Deus que Deus te usa. Não é por causa da sua santidade, não é por causa do seu jejum, não é por causa da sua oratória, não é por causa da sua verbalização teológica que Deus te usa. Não, é por causa da misericórdia. E Paulo, quando ele começa a dizer isso, ele fala: olha, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que me foi feita, não desfalecemos. O que é desfalecer? Tem pessoas que têm o dom de pregar, tem pessoas que têm o dom de louvar, tem pessoas que têm o dom de fazer a obra de Deus pela misericórdia, mas ele está desfalecendo, irmão. O que é desfalecer? Ele está desanimando. Quantos pregadores e pregadoras que já ouvimos pregar e que hoje estão desfalecendo da caminhada, estão desanimando? Por que tudo isso aconteceu? É porque muitas das vezes tem pessoas que o ego dele é muito grande. Ele é uma pessoa que o egocentrismo está muito lá em cima. Ele acha que Deus usa só ele acha que só ele que prega e Deus fala, e está errado. Então a pessoa se exalta, e por a pessoa se exaltar, não confundindo a misericórdia de Deus, aí começa o quê? A desfalecer, vai desanimando a caminhada, vai desistindo de seguir a Cristo. E aí Paulo diz: olha, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Antes rejeitamos as coisas que por oculto se envergonha. O que eu aprendo com isso, irmão? Às vezes tem pessoas, pastor, que ele prega, Deus usa, só que aí tem muita coisa debaixo do pano. E aí, por isso estar debaixo do pano, ele vai o quê? Desfalecendo. Paulo fala em carta aos Romanos 31 em diante: que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo está dizendo que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo. Só que agora, este pregador que está com o egocentrismo muito grande, antes rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam. Irmão, o que é algo que por vergonha se oculta? É isso que faz a pessoa desfalecer na caminhada. É isso que faz a pessoa desanimar. Sabe o que é isso? Pecado escondido, pecado oculto. E aí começa a pessoa a desfalecer. Quantos pregadores que outrora dividiam o púlpito conosco, pastor, e hoje vivem uma vida de qualquer maneira, e por viver a vida de qualquer maneira, porque pregava e Deus falava, pregava e Deus curava, pregava e Deus batizava, começou a levar o evangelho de qualquer maneira, começou a pregar o evangelho de qualquer maneira. E se pregar o evangelho de qualquer maneira, não vai estar honrando a palavra de Deus. E uma vez que não vai estar honrando, ele vai estar o quê? Mercadejando a palavra de Deus. Por quê? Por causa de algo que está oculto. E se esse algo que está oculto ser revelado, vai trazer a vergonha. Então a pessoa começa a desfalecer, começa a desanimar, começa a se afastar. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Paulo diz: nada nos separa do amor de Deus que está
nosso Senhor. Só que Isaías fala, pastor, que uma coisa faz separação entre Deus e o homem. Paulo está dizendo, reverendo, que nada separa o amor de Deus. Isaías está dizendo que tem uma coisa só que faz separação entre Deus e o homem. Aí eu te faço uma pergunta: quem está errado? Isaías ou Paulo escrevendo Romanos? Nenhum dos dois está errado. Sabe por quê? Porque na lista de Romanos, no capítulo 8, pastor, ele não coloca na lista dele aqui, no capítulo 8, ele não coloca o pecado no meio. Ele fala tudo: a nudez, o perigo, a espada. Tudo isso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada separará. Em Romanos ele fala: nada separará, nem a angústia, nem a perseguição, nem a tribulação, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem o porvir, nem a profundidade. Aí eu falei: Deus, por que Isaías fala lá? E Deus falou: filho, na lista de Paulo não está o pecado. Os irmãos entendem sobre isso? Só que lá Isaías fala assim, ó, que uma coisa só faz separação entre Deus e o homem: o pecado. Quando você vê pregadores se afastando do Evangelho, se afastando dos cultos, se afastando dos púlpitos, se afastando do altar, pode saber, alguma coisa oculta está escondida. Porque o que está oculto, pastor, é sinal que não foi revelado. Só que a Bíblia diz, irmão, que tudo que está oculto, um dia há de ser revelado. E aí tem pessoas que têm medo desse dia ser revelado. O que ele prefere fazer? Ele vai desfalecendo, ele vai desanimando, ele vai deixando de vir para a igreja. Quantas pessoas que nós conhecíamos que pregavam e hoje saiu da igreja? Era usado pela misericórdia, mas deixou o ego entrar no coração. Isso é um perigo, irmão. Deixa eu adiantar aqui, eu quero chegar no versículo 7. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Esse dia eu falei com um colega meu, eu falei: olha, a verdade, a mentira, ela só prevalece enquanto a verdade não aparece. Porque no dia que a verdade aparece, a mentira tem que dissipar. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está falando. Não andando com astúcia, nem com falsidade, nem falsificando a verdade. Tem pessoas, pastor, que pregam a verdade, mas vivem uma mentira. Então quer dizer, se eu prego a verdade e vivo uma mentira, eu estou fazendo o quê? Eu estou falsificando a verdade, irmão. Muitas pessoas pregam a verdade, mas vivem uma mentira. Vivem com astúcia. Paulo fala isso. Não com astúcia e nem falsificando a verdade. Assim recomendamos pela consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Quando a verdade aparece, quando a palavra é pregada, que a pessoa sente o confronto com a verdade, aí a mentira dele tem que ser dissipada. E aí, uma vez que a mentira é dissipada porque a verdade aparece, quem estava desanimando começa a vir novamente. Está entendendo, irmão? Aí Paulo começa a dizer, ó, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Tem pessoas que têm conhecimento da verdade, mas não pregam a verdade. Esse dia nós estávamos conversando com um professor de teologia, e você tem que tomar muito cuidado quando você conversa com esses camaradas, porque ele chegou para mim e falou assim: você já fez teologia? E eu falei: não. E ele falou assim: se você fazer teologia, a sua
sua pregação vai ficar melhor ainda. E eu falei assim, eu não preciso, não porque eu sou egoísta, é claro que não. Mas eu falei, eu não preciso de teologia para que a minha pregação venha a ser abençoada por intermédio de Deus. Porque tem muitas pessoas, pastores, que têm o conhecimento da verdade. Tem teologia, ela chama teologia. Mas quando você vai vasculhar o CPF dele espiritual, a vida dele não condiz com a fé que ele prega. Tem pessoas que é formada em teologia, irmão. É bacharel em teologia, mas não dá testemunho de crente na obra que ele trabalha. É professor de teologia, tem sim uma verbalização teológica bonita, mas e o testemunho dele? Ele não dá testemunho. E aí, para que adianta pregar bonito, falar bonito, mas a palavra sai só para fora, mas não entra no coração do ouvinte? Eu prefiro continuar com a mensagem feijão e arroz, mas é a mensagem que sustenta, irmão. É a mensagem que te coloca na posição. É a mensagem que confronta com nossos erros. É a mensagem, não é uma mensagem de autoajuda, mas é uma mensagem que vem a ajuda do alto para a sua vida, para que você possa caminhar firme nas promessas do Senhor. É essa mensagem que vai te colocar na posição e que vai deixar você firme com Deus. É essa mensagem que vai te ajudar na caminhada. Porque hoje em dia o que tem mensagem de autoajuda, irmão, mas não traz vida ao nosso espírito. Esse dia chegou um colega para mim e falou assim: você conhece o fulano de tal? Eu falei: conheço. É da sua igreja, né? Eu falei: é. Do mesmo ministério. Ele é o segundo lá em tal lugar. Eu falei: é. Ele é professor em teologia, né? Eu falei: é. Formado. Tem os novos dons que está em 1 Coríntios 9. Aí ele falou, aí essa pessoa chegou para mim e falou assim: pois é. É tudo isso, né? Eu falei: é. O sábado falou, aí a pessoa falou: pois é. Você está mais ou menos enganado. A pessoa falou comigo: você está mais ou menos enganado, porque essa pessoa me deve e não me paga. Agora eu te faço uma pergunta, irmão: o que adianta nós, como pregadores do Evangelho, ministros do Evangelho de Cristo, pela misericórdia de Deus, andar dessa maneira? Que testemunho que nós estamos dando aí fora? Será que as pessoas podem olhar para nós e dizer: olha, eu vejo Deus na sua vida? Será que pode, irmão? Através do nosso testemunho? E a gente, pastor, que é cooperador da obra, às vezes está ali ao lado do pastor, porque na minha congregação tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Só que tem coisa que o pastor conta mais para mim. E às vezes você acaba sabendo de coisas, Josemã, que você não queria saber. Mas como você vai em reunião, você tem que ficar sabendo. De pessoas que anunciam o Evangelho, de pessoas que pregam o Evangelho, de pessoas que conhecem a verdade, mas vivem uma mentira. Prega sobre o adultério, mas está adulterando. Prega sobre santidade, mas está em pecado. Irmão, que tem pessoas que a gente conhece que pregam a verdade, mas não vive. É isso que Paulo está falando, irmão. Infelizmente é isso que Paulo está falando. Pessoas que estão desmascarando a palavra, sabe? Falsificando a palavra de Deus. O que é falsificar? Não é isso aqui que eu estou falando? Isso não é falsificar? Tem muitas pessoas assim. E nós estamos rodeados dessas pessoas. Aí Paulo fala: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí Paulo fala: o Deus deste século. Haja visto que é Deus com D minúsculo. Se você ler na sua Bíblia aí, vai estar aí, ó, Deus com D minúsculo. Então Paulo está dizendo: olha, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos,
incrédulos, do ímpio, cegou. Satanás cegou o entendimento do ímpio. Para quê? Por que o ímpio está cego? Para quê? Qual é o propósito de Satanás cegar o entendimento do ímpio? Qual é o propósito de Satanás? Para quê? Para que não resplandeça a luz do Evangelho. Você prega, mas o ímpio não aceita a Cristo. Por quê? Porque eles estão cegos. Satanás cegou o incrédulo. A gente prega, fala que Jesus salva, a pessoa está vivendo uma vida de decadência, mas não quer aceitar a Cristo, Josemar. Você prega, fala que Jesus está às portas, a pessoa tem chamada, pastor, aí você prega e fala, olha, Jesus está te chamando para uma grande obra, o projeto de Deus na sua vida ainda está de pé, mas a pessoa não quer converter a Cristo, irmão, e quer continuar da mesma maneira. Por quê? São pessoas que estão cegas pelo Deus deste século. Satanás cegou a pessoa. E aí, uma vez que a pessoa está cega por Satanás, um cego pode guiar outro cego, irmão? É claro que não. Então imagina dois cegos em uma casa. Quem é que vai guiar? Quem é que vai conduzir a família no caminho da luz, que é Cristo? Se os dois estão cegos. E aí sabe o que Satanás faz? Uma arruaça na família. E aí destrói o casamento. E aí destrói uma família. Por quê? Porque Satanás secou o incrédulo. E uma vez que uma pessoa está cega, você prega, a pessoa não quer te ouvir. Você anuncia a fala de Cristo, a pessoa não quer te ouvir. Mas nós não podemos deixar de falar. Nós não podemos deixar de anunciar. Por mais que o incrédulo esteja cego por Satanás, nós temos que continuar pregando. Aí Paulo fala no versículo 11: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Aí Paulo fala, Josemar, porque nós não pregamos a nós mesmos. Então o que Paulo está dizendo? Quando eu prego, quando eu falo, eu anuncio o amor de Cristo. Quando eu não prego de mim mesmo, mas eu prego o que eu estou sendo funcionado por Cristo. Então quando eu não prego a nós mesmos, mas nós pregamos a Cristo, pregamos o amor de Deus. Irmão, quer ganhar almas para o reino de Deus? Prega e fala sobre Cristo. Anuncia Cristo para o pecador. Prega de Jesus, fala de Jesus, irmão. Anuncia que Jesus é o Salvador. As almas estão perecendo, as almas estão carentes, mas muitas das vezes nós não pregamos a verdade da maneira que tem que ser pregada. Por que antigamente as almas aceitavam a Cristo e hoje não aceita mais? Porque as mensagens não estão sendo confrontadas aos seus erros, ao seu pecado. A pessoa está vivendo em pecado e aí vem para a igreja e sai da mesma maneira e não se converte e não muda. Por quê? Porque a mensagem, pastor, não é o confronto com o pecado dele. A mensagem antigamente ela confrontava os erros. Por que eu aceitei Jesus? Porque alguém chegou para mim e falou assim: olha, se você continuar da maneira que você está envolvido com esse esporte que você leva, se Jesus voltar agora, você vai direto para o inferno. Essa pessoa é pastor hoje, mas essa pessoa pregou para mim de Cristo, falando com essa autoridade. Então eu achava que o caminho que eu estava levando, se Jesus voltasse, eu ia para o céu. Só que essa pessoa me confrontou. Ele chegou para mim e falou: se você continuar da maneira que você está, se Jesus voltar agora, você vai direto para o inferno. E ninguém quer ir para o inferno. Só que também ninguém quer parar a sua vidinha medíocre. As pessoas não querem abandonar os seus pecados. Prega para o ímpio aí fora, eles não querem abandonar, mas eles falam que é filho de Deus. Eles falam que se Jesus voltar, eles vão ser salvos, eles vão para o céu.
com a sua vida de pecado, o único céu que você vai é o céu da boca da onça. Quando eu falei isso para ele, ele parou. Ele treinando as fases. Passou 2 semanas, eu pregando para ele, falando do inferno para ele. Eu falei, Deus, eu vou focar só em assunto sobre o inferno. Eu vou dizer para ele que o inferno é real. E que se ele não se converter, que se ele não parar com essa vida meio tigre que ele está levando, Jesus vai voltar e ele vai para o inferno, se ele não se converter. Passou 2 semanas. Aonde é que o camarada está? Você acha que ele continuou no mundo, irmão? Hoje ele está na igreja, aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador. Por quê? Porque a mensagem de Deus confrontou o seu pecado, o seu erro. Temos que anunciar o Evangelho, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz. E quem resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Como que das trevas vai resplandecer a luz se nós não pregar a luz? Como que a luz vai resplandecer das trevas se você não anunciar das trevas a luz? O que eu aprendo com isso? Como que uma pessoa que está no mundo vai aceitar a Cristo para ele sair das trevas e vir para a luz, sendo que nós, no início do Evangelho, não estamos apresentando para ele que está nas trevas a luz? Jesus fala que ele é a luz do mundo. Se eu sou ministro do Evangelho e não apresento a luz que é Cristo para quem está na treva, no mundo, quando é que ele vai sair do mundo para a luz? Se eu não apresentar a Cristo, ele não vai sair. Ele nunca vai sair. Então, irmão, nós precisamos falar de Jesus. Pregamos sobre prosperidade, pastor. Pregamos sobre cura, pregamos sobre tudo. Pregamos sobre tudo. Só que eu falei, Deus, a única mensagem que não pode fugir do vocabulário dos pregadores e está fugindo é sobre justiça, pecado e juízo. E está fugindo. 4 mensagens que não pode ser de maneira nenhuma esquecida: a mensagem da cruz, a mensagem do arrebatamento, a mensagem da ceia do Senhor e a mensagem da volta de Jesus. A igreja ela está baseada em 4 colunas: que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus um dia vai levar e vai nos levar para o céu. Vai voltar e vai nos levar para o céu. Essas 4 mensagens, irmão, não podem fugir do nosso vocabulário. Nós, como pregadores do Evangelho, temos que anunciar essas mensagens para o pecador. Esse dia eu falei, Deus, como é difícil ganhar uma alma para o Senhor. A gente prega, mas as almas não se convertem. E Deus falou, é porque vocês estão atirando o alvo no lugar errado. E eu falei, Deus, como assim? Paulo fala, irmão, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados. Eu não tenho que lutar contra você. Eu tenho que lutar contra o inimigo que muitas das vezes nos usa para nos tirar da presença de Deus. E muitas das vezes nos atira o alvo no lugar errado. Eu luto contra você, você luta contra mim, e quem é que vence? O inimigo. Então nós temos que atirar no alvo certo. Davi, quando ele pega a pedra para atirar no gigante, Eliabe era o seu irmão e entrou na frente. A Bíblia diz que Davi se esquiva de Eliabe. Se esquiva, porque a briga de Davi não era contra Eliabe, que era seu irmão, era contra o gigante que estava por trás de Eliabe, que era seu irmão. Quando o irmão sai da frente, o gigante aparece. Se você pega a pedra, atira no seu irmão, o gigante sempre vai continuar de pé. Muitas vezes nós estamos atirando as pedras nos nossos irmãos, irmãos que estão desanimando, irmãos que estão desistindo. Quantos irmãos estão desistindo, irmão, nesses últimos dias? Eu comecei mais ou menos com uns 4 jovens esses dias que dividiram o altar comigo e hoje não está mais na igreja. Desistiram da fé, desanimaram da caminhada. Tem muitas pessoas que estão desanimando, mas nós temos que continuar pregando. Aí o
versículo 7 para nós finalizar. Temos, porém, Paulo falando, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você sabe por que muitas pessoas pedem? Não é que pede, porque o que Deus te dá, Ele não te toma. Ele só vai deixar de te usar. Mas tem pessoas que deixaram de pregar hoje, não prega mais, por quê? Porque quando pregou, se gloriou demais. O ego se cresceu. E aí Deus não divide a sua glória com ninguém. Tem muitos pregadores, pastores, que estão caindo. É porque quando ele pregava o que Deus usava, ele não transmitia a glória para Deus. É igual o rei Herodes. O rei Herodes pegou a glória que seria de Deus, pegou para ele. O que aconteceu com ele? Era o momento dele dar glória a Deus, ele não deu. Foi comida de bicho, porque não deu glória a Deus. Irmão, a glória é de Deus. Deus nos usa pela misericórdia. E a maneira de Deus nos usar, com essa preciosa mensagem da salvação, é pela misericórdia para quê? Para que nós não venhamos se gloriar. A preciosa mensagem da salvação em Jesus Cristo, que tem um valor supremo, foi confiada por Deus a seres humanos frágeis e falíveis. O enfoque de Paulo, porém, não estava no recipiente perecível, mas em seu conteúdo de valor inestimável, no poder de Deus que habita em nós. Mesmo sendo fraco, Deus nos usa para transmitir suas boas novas e nos dá poder para fazer a sua obra. Saber que o poder é de Deus e não nosso deve nos afastar do orgulho e nos motivar a manter nosso contato diário com Ele, nossa fonte de poder, nossa responsabilidade, e deixar que as pessoas vejam Deus por nossos intermédios. As pessoas têm que ver em Deus por causa de nós, através da mensagem da salvação. Irmão, graças a Deus que Deus nos usa pela sua misericórdia. Se nós pararmos para analisar, pastor, o trabalho diário rouba o nosso tempo de buscar a presença de Deus. Tem pessoas que falam, eu não estudei porque eu não tive tempo. Não é porque você não teve tempo, é porque você entendeu que outro tempo foi mais precioso do que você tirar um tempo para Deus. Eu estou trabalhando de 7 da manhã até as 4 horas em um serviço. Saio de 4, vou para o outro, fico até 6h30. Mas eu cheguei em casa e ainda tive tempo de estudar a palavra para transmitir aqui nessa noite. Então, irmão, nós precisamos tirar cada dia mais e mais tempo para Deus. Amém? Amém. Que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando, nos dando cada dia mais e mais, nos usando pela sua misericórdia. Amém? Amém. Eu amo falar do apóstolo Paulo. Esse dia eu estava conversando com o Josimar e falei assim, eu amo falar do apóstolo Paulo, mas eu gosto de ouvir o nosso pastor Marcos falar do amor de Deus, usando a referência do apóstolo Paulo. E falar do apóstolo Paulo, pastor Marcos, estava até conversando com os meus irmãos esse dia, falar do apóstolo Paulo diante da sua preciosa presença não é fácil, porque o Senhor fala do apóstolo Paulo com uma graça, com um amor que Deus deu somente para o Senhor. Isso é pela misericórdia. Amém? Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando. Eu falei assim com o José Mano, acho que foi com o Givanildo. Eu falei, Givanildo, se eu não congregasse na Assembleia, o lugar que eu congregaria era com o seu pastor, porque eu iria aprender muito a falar do amor de Cristo através dele. Que Deus possa continuar te guardando, te conservando e cada dia mais e mais nos usando pela misericórdia de Deus. Amém? Meus amados, que Deus continue nos abençoando. Eu quero agradecer a Deus por esta rica e poderosa oportunidade, e que Deus possa continuar abençoando esse ministério.
Josemã, minha agenda é sua. Amém? Pastor Marco, minha agenda é sua. No dia que nos convidar, nós estamos aqui para poder glorificar o nome do Senhor. E eu agradeço a Deus por essa rica e poderosa oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia.